Estamos aqui para fazer um resumo do que aconteceu no NXT Heatwave desse domingo, que aconteceu em Massachusetts e, cara, foi um evento com certeza absurdo. Já começo aqui falando um evento que provavelmente foi um dos melhores eventos da WWE, não falo nem só da NXT, mas melhores eventos da WWE nesse ano. E a gente já começa o show com o Triple Threat valendo vaga pelo título feminino da WWE, que está atualmente com a Jacy Jayne, entre Lola Vice, Jada Parker e Kelani Jordan. O combate foi espetacular, as três mandando muito bem, a Lola Vice com as chaves dela, com aquele estilo misturado com MMA, luta livre, a Jada Parker com todo aquele carisma dela, com golpes muito interessantes, muito originais, e a Kelani Jordan com toda aquela atleticidade dela. O combate fechou quando a Jada Parker acertou um Hypnotic na Kelani Jordan, que estava sendo segurada pela Lola Vice. A Lola Vice solta ela, a Jada Parker acerta o Hypnotic nela, a Lola Vice aproveita o momento e fecha o combate com um rolamento. Foi um combate com certeza espetacular. E já começou a noite muito bem, porque deixou o Heatwave com aquela chama ali que ia seguir pelo show inteiro. Esse combate pelo título de Lola Vice contra a Jacy Jayne vai acontecer no No Mercy, que já foi confirmado para o dia 27 de setembro. E ao longo do resumo nós vamos falar mais sobre os eventos que foram anunciados nesse show. Durante também o evento, que ele quase foi um show assim do NXT Premium, porque ele teve alguns segmentos de bastidores, o que não é tão comum em eventos especiais terem tantos segmentos de bastidores assim, terem tantas promos. Mas durante esse Heatwave a gente teve uns vídeos promocionais mostrando os melhores momentos do Evolve, que foi bem interessante, porque promoveu o show que, por mais que eu não assista, é interessante para quem, por exemplo, não assina Netflix, quer assistir um show mais rápido, pô, assiste lá o Evolve, que acho que é 40 minutinhos cada episódio. Então foi interessante eles darem essa moral pro Evolve. E acho que teve até um segmento ali com dois lutadores que aí eu já não conheço, mas era um ruivo, um cara negro treinando ali. Acho que eles provavelmente estão treinando para disputar algum título, aí eu já não sei dizer. Depois disso a gente teve um segmento de bastidores do The Colin, da Tatum Paxley lamentando a derrota dela de algumas semanas atrás, se eu não me engano, contra a Soruka. Eu acho que foi contra a Soruka, eu já não tô lembrado. Enfim, mas o Shawn Spears fala que ele tá orgulhoso dela. A Izzy Dame diz que na luta ela não ajudou, porque o Shawn Spears queria oferecer ajuda na hora da luta ali, mas a Tatum Paxley, a Izzy Dame não deixou ela ser ajudada, porque ela queria mostrar que a Tatum Paxley conseguia fazer as coisas sozinhas. E aí o Nico Vance também fala disso e tal. E eles comentam também que o No Quarter Catch Crew, que é o No Quarter Catch Crew, o grupo que era formado pelo Charlie Dempsey e pela Rance Claire, mais uma vez teve Heights que saíram, tá fraco justamente por causa da saída deles, e que a Izzy Dame e a Tatum Paxley vão acabar com elas essa semana, que já tem um combate confirmado da Rance Sinclair versus The Colin, e aí ela vai ter que pedir ajuda de alguém. Provavelmente vai ser da Kendall Gray, que falou com ela essa última semana num outro segmento que o The Colin estava envolvido. Continuando, o próximo combate foi do NXT Tag Team Championship do Hank Tank contra os meninos do Dark Stage, que foi o Dion Lennox e o Osiris. Inicialmente eu acho que o Sugars ia entrar, mas aí o Dion Lennox aparece por trás e ataca o Tank. E, cara, foi uma atuação muito bom, principalmente do Hank Tank. Eu acho que, nesse caso, o Hank Tank carregou a luta. O Dark State mostrou muita força por parte do Osiris e do Dion Lennox, mas, cara, com certeza, quem carregou a luta tecnicamente foi o Hank Tank, que é surreal, né? Ver caras que, pô, são grandes, pô. Eles são grandes, eles têm aquele estilo do Barely Wrestling. Caras daquele tamanho, entregando sentos, entregando golpes aéreos. E foi realmente muito interessante, cara. Foi um combate muito legal. Que, infelizmente, por mais que a atuação deles foi surreal, o combate acabou com eles perdendo pro Dion Lennox
e pro Ozars, que aplicaram um Diving Clothesline no Hank. Foi no Hank. E fechou o combate com os dois perdendo. Mas, cara, eles estavam muito perto de ganhar. Infelizmente, eles perderam, se eu não me engano, que foi por uma trapaça ali no final do combate. Enfim, depois da luta a gente teve a Ava num segmento de bastidores com o Lexis King, confrontando ele por causa do ataque que ele fez ao Miles, né, nessa terça-feira. E o Lexis King mostra que ele não tá arrependido nem nada do que ele fez. E aí a Ava até tenta aplicar, mas o Borne insistiu que ele quer enfrentar ele nessa próxima terça-feira. E aí o Lexis King debocha dele por ele ser surdo e cego, né? Porque ele cegou ele na terça-feira. Com isso em mente, a Ava pensa: pô, então esse próximo combate não vai ser um combate normal, vai ser um combate blindfold. E cara, esse combate blindfold, que é o combate cego, vamos dizer assim, que é um combate em que os lutadores ficam com uma venda, um capuz cobrindo a visão deles. Eu não sei quando foi a última vez que aconteceu isso, mas eu acho que tem mais de 20 anos que aconteceu a última luta disso. Talvez eu acho que a última luta tenha sido do Ed Guerreiro, mas eu não tenho certeza. Mas faz muito tempo que a gente teve um combate desse tipo. E, se não me engano, só tiveram 2. Então, tipo assim, depois de muito tempo a gente tá tendo um combate desse tipo. O que é interessante. Muita gente fala que esses combates são meio maçantes, mas que eles podem ser interessantes pela dinâmica que o público guia os lutadores ao que eles têm que fazer. Então, não sei, bora ver o que vai acontecer. Esse combate já está confirmado para terça-feira. Seguindo, nós tivemos o terceiro combate da noite, que foi o outro Triple Threat feminino, esse valendo o título de nocautes da TNA, que estava com a Jacy Jayne, e a luta foi basicamente consistida de Masha Slamovich e Ash Bailengues tentando pegar o título e a Jacy Jayne tentando defender o título. Com a Ash entrando meio apagada, mas ela entra inclusive para tentar elevá-la com o público, o personal consigliere, né, dela, o manager lá delas, ele tenta dar uma elevada ali de heel pra entrada dela e tal, mas ela entrou meio fria com o público, mas ao longo da luta ela foi mostrando alguns movimentos interessantes para depois o público começar a vaiar, porque ela é heel, né? Enfim. Mas ela levou o título para casa com o Carlos Silva, né? O presidente da TNA batendo palmas, finalmente, meu Deus, eu vou trazer o título pra casa. Ele que tá com uma cara fechadíssima quando o título no Battleground, o título que o Joe Hendry tava na época, ele perdeu pro Trick Williams. Ele tava com uma cara muito fechada e no final desse show, pelo menos, ele tava um pouco mais feliz que o título tava voltando pra casa. Teve um momento no combate que a Jasmine Nix acerta um forearm na Ash, que tava nas cordas. O juiz vê isso, manda as duas pra fora, a Nix e a Fallon Henley. O combate segue com a Jacy Jayne acertando o finalizador dela, o Rolling Core, na marcha. Quando tudo parecia que a Jacy Jayne ia fechar o combate, ia reter o título, a Heather by Elegance e a Maggie Lee by Elegance puxam as duas pra fora, e como não tem desclassificação no Triple Threat, a Ash by Elegance aplica um Swanton na marcha, ganhando o combate e levando o título pra casa. Continuando, a gente teve um segmento depois desse combate, que foi do Rick Sanchez, na verdade do Devon Evans se preparando, e o Rick Sanchez se aproximando lá e dando uma moral pro Devon Evans por ter chegado ali. O Devon Evans fala que ele estava um pouquinho dolorido do combate dele com o Trick Williams, mas que ele sairia daquela noite do Main Event campeão. E o Devon Evans agradece os incentivos ali do Rick Sanchez e, enfim. Depois disso, a gente teve a luta da Jordynne Grace e da Blake Monroe, que não tava valendo nada, mas tava valendo, na verdade, a rivalidade das duas, né? E o combate foi um pouco mais metódico do que os outros. Os outros tiveram um ritmo mais acelerado, tiveram vários spots. Esse teve spots interessantes, inclusive um spot bem legal que foi quando a Jordynne Grace ela ia para um Alabama Slam, a Blake Monroe se segura no buckle, acho que
da segunda corda, ela se segura no buckle, a Jordynne Grace consegue tirar ela e a Blake Monroe com o buckle na mão, a Jordynne Grace aplica o Alabama Slam. Foi uma coisa muito bonita. Depois acho que ela aplica um suplex e tal. Mas a Jordynne Grace, apesar de ser essa powerhouse e tal, ela não fechou o combate. Quem fechou foi a Blake Monroe com um DDT na Jordynne Grace, fechando ali o combate e ganhando ali. Provavelmente ela vai ter alguma chance pelo título em breve. Não sei quando, mas acho que em breve ela vai ter uma chance pelo título do NXT. Não falo nem da América do Norte, falo do NXT. E é curioso, né? De novo a Jordynne Grace servindo de lanche, uma powerhouse servindo de lanche pra mais alguma lutadora, né? Uma coisa interessante. Depois disso, a gente teve um segmento da Jada Parker recebendo atendimento ali na enfermaria depois do triple threat dela. A Lash Legend aparece ali pra falar que só ela pode derrotar a Jacy Jayne pelo título feminino do NXT. As duas discutem ali, né? Tem um desentendimento, os oficiais tentam separar e, enfim, acabou ali o segmento. Depois disso, depois do combate triple threat, nos bastidores o Feirão Influência ali tem uma entrevista ali com a Sarah Schreiber, e que a Jacy Jayne reclama ali da Jasmine X ter atrapalhado, entre aspas, quer dizer, ela atrapalhou a luta mesmo. E aí a Fallon Henley tenta desconversar ali, falando, não olhe pra mim e tal. E a Lola Vice interrompe a entrevista e avisa que ela estaria indo atrás do título. A Saruka também entra ali na conversa e tal, falando que a Saruka agora sim é a única Double Champion do NXT. E enfim, a Jacy Jayne vai embora com as companheiras e confirma que a gente vai ter um combate Three Woman Tag Team Match nessa semana, no caso, da Zarya, da Saruka, da Lola Vice contra as meninas do Feirão Influence. Assim, vale destacar que antes do combate da Blake Monroe e da Jordynne Grace, foi avisado que a gente vai ter mais um especial, mais um evento da WWE, do NXT no caso, que vai ser o Halloween Havoc, que vai acontecer no dia 25 de outubro em Prescott Valley, no Arizona. Seguindo, antes do combate Mixed Match, né, entre a Chelsea Green, o Ethan Page e versus o Tavion Heights e a Tara May Steele, a gente teve um segmento ali, um segmento não, na verdade, meio que uma promo, meio um hype package ali dos dois zoando o Tavion, a Tara e tal, elevando ali eles dois, falando sobre a superioridade do Canadá, sobre os lutadores americanos. Enfim, foi uma promo interessante ali, meio como se fosse aquelas não entrevistas, mas aqueles discursos presidenciais. Enfim, foi engraçado. E a gente finalmente parte pra luta que, cara, de novo, a gente falou isso no resumo do NXT, mas é surreal o pop que a Chelsea Green tem, cara. É justificável porque ela é uma das mulheres que mais trabalha, tá aparecendo em todos os shows e tem muito carisma, luta muito bem, vende muito bem os golpes. Tem uma persona muito interessante. Só que é surreal porque essa semana ainda o Tavion e a Tara May Steele, eles ainda estavam assim over com o público, né? O negócio de USA, Estados Unidos. Só que chegou nesse evento e já na entrada, antes do show começar de fato, a Tara May Steele e o Tavion Heights estavam sendo vaiados já na entrada deles, de bastidores. E quando eles entraram em ringue mesmo, eles estavam sendo muito vaiados. Todo o movimento que eles usavam contra o Ethan Page e principalmente a Chelsea era vaia na hora, cara. Enfim, mas o combate foi interessante, que ele terminou de uma forma interessante, que foi quando a Steele acerta um German Suplex no Ethan Page, que estava tentando sair do ringue. E aí, nisso, eu acho que o árbitro foi ver a situação. E aí, nisso que o árbitro tá distraído, a Tara May Steele, ela é acertada com um super kick da Alba Fire. O juiz não vê, a Chelsea Green vem pro Pretty Her
e fecha o combate com pinfall. E, cara, foi surreal, porque os vilões estavam sendo ovacionados, né? Enquanto os mocinhos estavam sendo vaiados. Mas foi um combate interessante. Eu acho que talvez esse foi o mais filler da noite, mas foi um combate muito bom, porque eu acho que teve muita ali química entre os oponentes. Continuando, a gente teve um outro segmento de bastidor, dessa vez do Obafemi se preparando pro main event, do Josh Briggs vindo ali, falando que o reinado do Obafemi tava para acabar. O Briggs fala que ele vai moer ele no futuro, que ele é o próximo a disputar esse título. O Obafemi fala que ele não liga pra opinião insignificante dele e fica por isso. Mas aí alertando que o Josh Briggs vai por esse título de novo, que ele já tinha tentado, se eu não me engano, no Triple Threat do Inamura e do Josh Briggs, que eu não lembro quando foi que aconteceu, mas acho que foi num NXT, acho que foi num show que tem algumas semanas aí que aconteceu. E uma coisa interessante que a gente teve uma nova informação aí dada pela Ava numa entrevista com a Sarah Schreiber, é que o título do Speed, o título que era disputado no Twitter até um tempo atrás, esse título vai pro NXT, tanto feminino quanto masculino. E que a Sol vai defender esse título no Mercy, que é um dos eventos que já foi confirmado. E, cara, isso é bem interessante, né? Porque o título tava sobrando aí. Eu pensei que eles iam até, tipo, depois que acabou a temporada, porque pelo que parece acabou a temporada com o Twitter. Eu pensei que eles iam meio que fazer esse título sumir, porque esse título não tá aparecendo. Só que acabou a temporada, o título Speed começou a aparecer mais no NXT. O fato da Saruka falar que era Double Champion não era à toa, porque esse título vai finalmente ser disputado agora, né? E provavelmente ele vai ser mais um dos outros títulos que vai ficar aí pelo NXT. Assim, é legal, porque, pô, o título vai ser disputado, mas eu ainda acho que era interessante o fato desse título ser disputado tanto por pessoas do NXT, tanto por pessoas do main roster, seja do SmackDown ou do Raw. Mas pelo menos eles não aposentaram o título como eles fizeram com a Heritage Cup, né? Que o Tony D'Angelo aposentou esse título do jeito mais genial possível. Ele roubou do Stacks e jogou de uma ponte. Aposentou o título, né? E aí o Triple Threat que ele ia lutar lá com o Luca Crucefino e o Tony Stacks não tava valendo nada, era só pra mostrar superioridade ali. Enfim, e falando em eventos, né, que vão acontecer, a gente teve mais um evento confirmado, que vai ser o NXT Homecoming, que vai acontecer, deixa eu checar aqui, que vai acontecer em Orlando, na Universidade de Orlando, que é a casa natal, onde aconteceu o NXT e tal, e foi mais um evento aí confirmado do NXT. Seguindo, finalmente vamos para o main event dessa noite, que, cara, foi um negócio surreal, com um final extremamente controverso e polêmico, com o Devon acertando um cutter das cordas no Obafemi, o juiz Derek Sanders entrando para contar até 3, mas o juiz original que tinha sido derrubado para fora, o Adrian Butler, ele volta e ele anula a contagem, porque o Obafemi tava com o pé debaixo das cordas e não pode fazer nem em cima das cordas nem debaixo das cordas a contagem. E aí o combate continua com o Femi conseguindo se levantar, pegando o Evans e tacando, bicho, é Microman Homo, só que numa escala um pouco maior. O Obafemi taca o Devon Evans por cima da mesa, e como esse moleque gosta de ser jogado por cima da mesa. Cara, foi absurdo, a mesa explodiu ali com o Booker T e o Vic Jensen não sabendo o que fazer. Foi surreal. E aí o Obafemi pega o Devon Evans e vai para um pop-up powerbomb e fecha o combate. No final, extremamente polêmico, mas que, cara, foi absurdo. Foi um combate surreal, cara.
um combate surreal com uma atuação dos dois, porque os dois estavam muito over com o público gritando né, o grito do oba, oba, e o pessoal gritando ali bouncing também, do OG, né, que é o do Javon Evans. Nossa, cara, foi surreal esse main event, com certeza foi melhor do que o Trick Williams e do Javon Evans, que já tinha sido um combate muito bom pra preparar a gente pra esse combate que foi absurdo. Enfim, e ali no encerrado do show, o Obafemi ainda em ringue, o Rick Sanchez entra pra confrontar o Obafemi, dizendo que ele vai atrás desse título também no NXT, o que é interessante porque no NXT dessa semana, na luta após Josh Briggs e Namura, o Rick Sanchez estava fazendo a entrada e o Josh Briggs encarou o Rick Sanchez, o que foi interessante, né? Porque realmente o Josh Briggs também quer ir atrás do título de novo, né? E o Rick Sanchez já tá ali se estranhando com ele, então meio que casou as coisas. Enfim, e o Obafemi diz que ele é mais um, né? Que o Rick Sanchez é mais um, e finalmente se fecha ali o show. Então é isso, cara. Foi um show absurdo, cara. Com certeza um dos melhores eventos do NXT e da WWE esse ano. Até porque os eventos do NXT eu não assisti todos. Eu comecei a acompanhar o NXT no Stand and Deliver, mas desde o Stand and Deliver, o Battleground, o The Great American Bash e o Heatwave, agora e se for ver até o Worlds Collide também, que teve algumas participações do NXT, cara, foram todos eventos absurdos. Muitos combates bons, histórias sendo contadas, rivalidades, personagens ali, cara, foi um show surreal. Assim, eu fico um pouco triste por causa do Javon Evans. Na verdade, por alguns resultados eu fico triste. Do Javon Evans não ter conseguido o título. Fico triste do Renkente, que também perdeu o título pro Dark State. Fico triste, mas eu entendo. Porque o Obafemi é um campeão dominante. Ele passa essa aura de campeão dominante. E também o Dark State precisa mostrar que eles são vilões que estão ali pra ser dominante, pra acabar com tudo. Só que outros ali ficam um pouco curioso, né? Porque a gente teve o combate da Jordynne Grace e da Blake Moreau, que terminou com a Blake Moreau sendo dominante e a Jordynne Grace levando mais uma, né? Sem título. Já tem um ano que essa mulher tá na empresa, ela não ganhou nada. Enfim. E também há já os Triple Threats e a outra luta de duplas, né? Mixed Tag Team. Aí eu já achei que realmente poderia dar Ethan Page e Chelsea Green. Apesar deles serem os vilões, mas eles estão mais over, muito mais over com o público do que o Tavion Heights e a Tara May Steele, infelizmente. Eles lutam bem, eles são atletas olímpicos, lutam muito bem, mas carisma não tem como. E é isso, né? Agora o que resta é a gente encerrar e esperar o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos eventos, né? Aí já tem o No Mercy, o Halloween Havoc e o Homecoming já anunciados, e também tem os eventos semanais, né? Já tem 3 lutas confirmadas para essa terça-feira e, cara, o NXT aí dando aula, né? O SmackDown e o Raw aí que tem entregado shows ok's pra legais, com alguns momentos bacanas, com a promo lá do Logan Paul, que foi muito bom, mas num show que teve lutas legais e entregou mais história do que lutas em si. Esse não, esse entregou tudo. Entregou luta, entregou história, entregou carisma, entregou tudo, né? Ethan Page, o Canadá, enfim. Agora a gente vai aí fazer os resumos das próximas semanas. Isso é o que eu consegui fazer e eu espero fazer uns vídeos mais rápidos, né? Resumindo um pouco mais rápido. E é isso. Se inscreva no canal, deixe um like, ou não deixe um like e não se inscreva no canal, e que tá tudo bem. E se eu errei algum termo aqui, alguma coisa, se eu poderia ter narrado aqui, ter lido as coisas aqui de uma forma diferente, vocês podem deixar suas críticas. E é isso. Valeus e valeus.